Eu sou o André Pimenta, ou simplesmente Pimenta, e é uma honra estar aqui com você no canal Fatos Desconhecidos. A partir de hoje, teremos vários encontros nos vídeos deste canal, que possui os seguidores mais sensatos e analíticos de todo o YouTube. Hoje vamos discorrer sobre os atos cometidos na Rússia pelos homens do Estado Islâmico, um grupo que segue à risca suas próprias leis, baseadas na Sharia, um corpo de lei religioso que faz parte da tradição islâmica com base em escrituras do Islã, particularmente do Alcorão e o Hadith. Afinal, por que o Estado Islâmico atacou a Rússia, resultando em centenas de vítimas? Primeiro vamos entender o que é o Estado Islâmico, como e onde ele surgiu. Será que ele tem alguma ligação com a antiga Al-Qaeda de Osama Bin Laden? Quais os seus objetivos? O Estado Islâmico é também conhecido pelas siglas ISIS, para Estado Islâmico do Iraque e Síria, e ISIL, para Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Trata-se de uma organização jihadista que surgiu na virada do século XXI. Embora o termo Estado Islâmico possa levar a equívocos, é importante ressaltar que a entidade não é reconhecida como um Estado soberano e frequentemente denominada como um grupo terrorista. O Estado Islâmico, originalmente, era uma ramificação da Al-Qaeda, organização terrorista fundada por Osama Bin Laden. Ele atuava na região conhecida como Levante, na fronteira entre a Síria e o Iraque, e surgiu após a invasão dos Estados Unidos no Iraque, inicialmente como uma facção da Al-Qaeda, que se transformou no que é hoje sob a liderança de Abu Bakr al-Baghdadi. Os principais objetivos desse grupo são a criação de um califado global baseado na interpretação rigorosa da Sharia e a perseguição de governos considerados apóstatas, uma vez que o grupo considera muitos governos muçulmanos como traidores da fé. Além do mais, sua ideologia é marcada pelo takfirismo, que é a prática de considerar outros grupos muçulmanos como apóstatas, além do desejo de estabelecer um governo islâmico de forma global. Isso mesmo, para eles, o mundo todo deveria seguir as leis da Sharia, e para isso, promovem lutas armadas e praticam atos terroristas onde quer que seja. E para todos aqueles que achavam que eles haviam sido dissolvidos, infelizmente se decepcionaram, dadas as últimas notícias vindas da Rússia. Ninguém, ou quase ninguém, esperava por aquele ataque, que aconteceu durante essa campanha que o governo russo vem executando contra a Ucrânia desde 2022. E como foi o ataque? Moscou, Rússia, 22 de março de 2024. Naquela sexta-feira à noite, centenas de pessoas, a maioria jovens, ainda procuravam seus assentos para assistirem ao show de uma banda chamada Picnic, que faria um concerto de rock no Crocus City Hall, um espaço de shows em Krasnogorsk, próximo à capital. Por volta das 21h30, as pessoas foram surpreendidas por 4 homens armados com fuzis automáticos, que invadiram o teatro poucos momentos antes da apresentação. Eles simplesmente entraram no estabelecimento e indiscriminadamente abriram fogo contra a multidão. O pânico e o caos tomaram conta do espaço e havia pessoas correndo por todos os lados, outros tentando se esconder atrás dos assentos, sem ainda se darem conta do que estava acontecendo. Muitos, aliás, pensaram naquela hora que se tratavam de um contra-ataque ucraniano ou até mesmo americano contra o seu país, uma vez que a Rússia vem fazendo da Ucrânia seu campo de diversão bélica. E os Estados Unidos, em nome da ONU, têm dado grande apoio aos ucranianos. Como hoje em dia há um celular na mão de cada pessoa, os ataques foram registrados pelos presentes e os seus vídeos viralizaram nas redes sociais. No desespero,
Muita gente ainda se machucou, alguns com maior gravidade do que outros. O incêndio foi controlado pelos bombeiros, mas, no entanto, por um grande infortúnio, tiros acertaram muitas pessoas que acabaram perdendo as suas vidas ali mesmo, dentro do teatro. Ao todo, foram 139 vítimas fatais. A resposta das forças de segurança russas foi imediata. Os policiais chegaram rapidamente ao local, onde conseguiram neutralizar os terroristas. 2 deles foram abatidos no confronto e 2 outros capturados e presos. Os homens envolvidos no ataque tinham entre 19 e 32 anos de idade, todos eles originários do Tajiquistão, país localizado na Ásia Central, que, embora hoje seja um país autônomo, foi por muito tempo controlado pela antiga União Soviética. Relatos da mídia russa indicam que os interrogatórios feitos pelos agentes de segurança russos não foram nada confortáveis para os criminosos. Isso era visível nas marcas deixadas em seus rostos. O presidente russo Vladimir Putin, sem dúvida, quase teve um ataque. E para ele, pelo menos inicialmente, aquele atentado tinha sido de responsabilidade da Ucrânia. Mas, ao invés disso, e no mesmo dia, membros do ISIS divulgaram pela mídia e também pela internet que eles estavam assumindo a autoria dos ataques. Incrédulo, Putin ainda salientou que os ucranianos poderiam estar por trás disso. Pelo menos, não retaliou o país vizinho por conta dessa ocorrência, pois se ninguém tivesse assumido a responsabilidade, certamente a Rússia poderia ter varrido a Ucrânia do mapa. De fato, quem reivindicou a autoria do atentado foi um dos braços do ISIS, chamado ISIS-Khorasan, ou ISIS-K. Depois da confirmação da autoria, Putin foi à TV para dar o seu parecer. O presidente russo disse: "Sabemos que o crime foi cometido pelas mãos de radicais islâmicos, seguidores de uma ideologia que o próprio mundo islâmico combate há séculos. Mas a confusão e a desconfiança de Putin inicialmente tinham motivo." Em seu primeiro pronunciamento após o atentado, o presidente russo Vladimir Putin havia se referido ao evento como um ato terrorista selvagem. Ele afirmou que todos os terroristas envolvidos no ataque haviam sido detidos e que, segundo o FSB, que é o Serviço de Segurança Federal da Rússia, parte do grupo de atiradores tentava fugir para a Ucrânia quando foi capturado. Putin também assegurou que os seus inimigos não iriam conseguir dividir a nação e reforçou a segurança em todo o país, tanto nas principais cidades quanto nas áreas de fronteira. Além disso, a Rússia anunciou a prisão de 11 pessoas, incluindo os 4 atiradores. Em resposta à menção à Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que Putin busca maneiras de desviar a culpa pelo massacre em Moscou. Ele também considerou que a errônea acusação de Putin, depois de permanecer em silêncio por 24 horas, era absolutamente previsível. Zelensky chegou a dizer que a Rússia era quem havia contratado milhares de terroristas para lutar na guerra contra a Ucrânia, sem se atentar em deter os terroristas dentro de sua própria casa. De qualquer forma, segundo as autoridades russas, este atentado no Crocus City Hall é o pior dos últimos 20 anos na Rússia. Isso porque, no dia 1º de setembro de 2004, na cidade de Beslan, ocorreu um dos episódios mais sombrios da história da Rússia, quando um grupo de extremistas islâmicos, principalmente ingushes e chechenos, invadiu a Escola Número 1, ou SNO, e tomou mais de 1.100 pessoas como reféns, incluindo 777 crianças. O que se seguiu foi um pesadelo de 3 dias que deixou uma cicatriz indelével na memória coletiva. Os sequestradores, enviados pelo senhor da guerra checheno, Shamil Basayev,
exigiram o reconhecimento da independência da Chechênia e a retirada das tropas russas da região. A escola se transformou num cenário de horror, com crianças, pais e professores mantidos como reféns. No terceiro dia do impasse, as forças de segurança russas invadiram o prédio com o uso de tanques, foguetes incendiários e outras armas pesadas. O ginásio, onde os reféns estavam amontoados, tornou-se o epicentro do horror. Explosões e tiroteios ecoaram pelas paredes da escola. Em dezembro de 2006, quando finalmente foram expostos os resultados daquele terrível ataque, 334 pessoas, sem contar os terroristas, perderam suas vidas, incluindo 186 crianças. O massacre deixou uma nação em luto e uma comunidade internacional atônita. O evento, no entanto, contribuiu para uma série de reformas do governo federal na Rússia, e foi quando o Kremlin consolidou seu poder e os poderes do presidente da Rússia foram fortalecidos. Ainda hoje, as dúvidas persistem sobre quantos terroristas estavam envolvidos, a natureza de seus preparativos e se uma parte do grupo havia escapado. A gestão da crise pelo governo russo naquela época também é alvo de controvérsias. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos criticou o governo russo por não tomar precauções suficientes antes do evento e por usar força letal excessiva para contornar a crise. Beslan permanece como um símbolo trágico da luta contra o terrorismo. Voltando ao ocorrido na casa de shows nesse último mês de março, surge uma pergunta. Os Estados Unidos sabiam de antemão que isso iria ocorrer? A resposta é provavelmente sim, mas não sabiam como nem quando. Em dezembro de 2023, o general Mark Milley, ex-presidente do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, propagou que os russos não iriam mais dormir em paz, uma vez que haviam informações de que o Estado Islâmico estava pronto para agir novamente. Em janeiro de 2024, o comandante ucraniano Budanov, chefe da agência de inteligência GUR, afirmou que a Rússia pagaria caro pela invasão da Ucrânia. No dia 31 de janeiro de 2024, Victoria Nuland, subsecretária de Estado norte-americana, e pivô da crise que levou à guerra da Ucrânia em 2022, após uma reunião com o mesmo Budanov, deu uma entrevista no centro de Kiev, dizendo que a Rússia teria surpresas desagradáveis em seu território muito em breve. Embora não haja nenhum elemento concreto que possa apontar o seu envolvimento na ação terrorista, alguns analistas indicam que a demissão da subsecretária tenha sido uma medida cautelar para evitar qualquer possível ligação entre este atentado na Rússia e um provável futuro ataque em terras americanas. Nuland prestou seus serviços ao governo americano durante 30 anos. Mas então vem a pergunta: qual foi o real motivo para o Estado Islâmico promover mais esse ataque no território de Putin? Bom, as alegações são muitas, e dentre elas está, por exemplo, o histórico de conflitos, como a invasão russa no Afeganistão na década de 80, a qual deixou uma marca profunda na região. Outro conflito que também entra nessas alegações são as ações russas na Chechênia, que também marcaram profundamente a vida dos cidadãos. As relações de Moscou com os governos sírio e iraniano são consideradas sensíveis pelo ISIS, uma vez que a Rússia apoiou o governo sírio durante a Guerra Civil, o que coloca o país em oposição direta ao Estado Islâmico. A Rússia, aliás, tem travado campanhas militares contra os combatentes do Estado Islâmico na Síria há muito tempo, e o uso de mercenários do grupo Wagner também atraiu a atenção dos terroristas. Não é a primeira vez que o ISIS-K atenta contra os russos.
Em 2022, eles atacaram a embaixada russa em Cabul, capital do Afeganistão, o que fez o Kremlin intensificar os esforços para combater o grupo islâmico. Para completar, a Rússia buscou estabelecer ligações com os talibãs afegãos, que são rivais do ISIS-K. Para simplificar tudo isso, a política externa russa, especialmente suas ações militares e relações regionais, é vista pelo Estado Islâmico como uma ameaça e um alvo legítimo. Mas o pior em tudo isso é que quem paga e quem sofre as reais consequências não são os mandatários, mas sim a população civil, que não é quem provoca toda a situação. O cenário global não é bonito de se ver. E pelo andar da carruagem, estamos assistindo apenas aos primeiros capítulos de algo muito maior que vem por aí. Por mais que queiramos que a paz reine, há nações que não estão de acordo com isso, o que é algo lastimável. Muito obrigado por assistir e, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com você. Forte abraço e até a próxima.